E aí, pessoal, tudo bem aí? Aqui é Serginho de Jesus, podcast Pode Ser. Hoje vamos conversar um pouquinho com um grande amigo, ex-atleta do handball, meu amigo Gersão. Beleza, Gersão? Serginho, beleza? Como é que você tá? Beleza? E aí? Ex-atleta, o pessoal acha que a gente é muito profissional, né? Mas deixar claro aqui que foram longos anos de atividade física, mas nada executado profissionalmente, né? Não. Sempre de forma amadora, mas com muita paixão, com muito profissionalismo. Mas é um atleta amador, né? Eu já fui atleta amador, já corri, já joguei bola, já pedalei. E hoje tô um pouco aposentado, machuquei o joelho aqui e deu uma paradinha. São as lesões, né? Lesão. A coleção de atleta, de ex-atleta é lesão. Então tem no joelho, nas costas, cicatriz, então... Você saber se o cara foi um bom atleta, é só saber como ele acorda. Se acordar tudo doendo, foi um bom atleta. Precisa saber quantos tombos levou, né? Tem jeito. Olá, Gersão. Queria que você se apresentasse pra galera, falasse um pouquinho do seu histórico aí, pra gente desenrolar um bate-papo legal. Bom, eu sou Gerson, né? Advogado hoje, atualmente advogado, síndico do Mercadão da Ferroviários. Tenho estudado mestrado, né? De Direito Constitucionalismo, aprofundando os estudos. E como atleta, né? Eu iniciei as atividades físicas aos 12 anos de idade. Legal. Competindo pelo município de Jundiaí. Fui parar de competir, acho que aos 35 anos, mais ou menos. Então foram 20 anos de atividade, né? Competindo pelo município, nas categorias de base, até a categoria adulta, com o professor Alain no handball. Meu amigo Alain. O Alain, professor, gente boa demais, gente querido. Boa. Você teve um ano com a gente lá também, né? Fomos regionais juntos. Regionais. Professor Paulo, professora Não tomei Rita. trote. Não tomou trote. Não. Foi um dos poucos, então. Mas o trote era saudável. Era saudável. Já era saudável. O professor Paulão, a professora Rita, a professora Marli, o Alain, acho que foram esses aí, né? Tinham outros profissionais do handball. O Clóvis também, que foi técnico da seleção. Rob Stay também teve uma passagem com a gente aqui. Se for puxar agora tem gente aí, cara. Então, 20 anos de handball. Você só jogou handball? Só joguei handball. Jogava futebol, né? Por hobby, por lazer. Mas competindo como atleta, handball. Legal. E dentro do handball, você conseguiu conquistar algum título? Qual que é a sua carreira de títulos aí? O handball foi bastante interessante, né? O handball na cidade de Jundiaí tem um histórico antes da minha geração, né? E depois, quando eu iniciei os treinos, eu comecei disputando o Campeonato Paulista, só que a equipe estava se formando, né? Então eu acho que era um projeto um pouco embrionário. A equipe foi se formando, se ajustando ao longo dos anos. Aí a gente praticamente jogou com 50% do time mantendo a base, né? Então os títulos vieram de forma natural, né? No início a gente perdeu muito, né? Perdia por 20 gols, 30 gols. Pra quem não acompanha handball, parece muito gol, né? Mas uma partida de handball, ela acontece lá por volta dos 25, 30 gols, naturalmente, né? Para as duas equipes. O problema é que a nossa equipe não fazia os 25, tomava os 25. Tomava 25, né? Mas depois de um ano, a gente foi campeão paulista, né? Na categoria de base, em infantil. A gente jogou jogos regionais, jogos abertos, conquistou jogos regionais. Jogos abertos, acho que a gente não conseguiu ganhar, mas a gente pegou medalha, né? Disputou as finais. Fui campeão brasileiro, né? Na categoria de base pela prefeitura. Disputamos o campeonato em Curitiba, né? Que era um campeonato internacional. Curitiba Cup. Cara, esse campeonato era bom. Era gostoso. Esse campeonato era bom. E a viagem entre amigos, né? Porque no final a gente era tudo criança e adolescente, né? Eu comecei a jogar com 12 anos. E fui parar com 30 anos, 30 e poucos anos. Mas a gente fazia essas viagens, né? Alojava, ficava uma semana lá. Então a diversão da gente era viajar para competir, né? Não tinha compromisso era jogar. Não só jogar, não tinha boleto ainda. O prazer, não tinha boleto, não tinha filho. Então, mas é fase, né? Tudo é fase, tudo é gostoso, tudo é bom. E legal, fica a lembrança. E o legal é que soube aproveitar bem a fase, né? Isso que certeza. É o mais importante. E aí o esporte abriu algumas portas para você, né? Na época, a prefeitura tinha uma lei que eu queria que você comentasse sobre essa lei, né? Hoje você é um advogado formado, tem o know-how para falar sobre leis, né? Então, lá atrás existia uma lei que ajudava os atletas. Conta um pouquinho pra gente sobre essa lei, por favor, Gerson. Essa era uma lei aqui no município de Jundiaí, né? Não só o pessoal da minha época, mas o pessoal anterior à minha. A minha turma acho que foi a última beneficiada por essa lei aqui na cidade, que as competições davam direito a bolsas de estudo para os atletas, desde que os atletas permanecessem competindo pela cidade, pelo município, né? E tinha bolsas anuais
por conta de jogos regionais, jogos abertos, e tinha bolsas de um ciclo maior, né? Para todo um período de ano letivo, de faixa, de acordo com a faixa etária, né? Então, e de ensino. Então, poderia utilizar no segundo grau ou utilizar na faculdade. No caso, eu fiz a opção em permanecer jogando e utilizar a minha bolsa de estudo para a formação na faculdade no ensino superior. No caso, conquistada pelo título de campeão paulista pelo município. Era um projeto bem interessante, né? Beneficiou, acho, muita gente, abriu porta para muita gente. O projeto é inclusivo, né? O esporte, ele é inclusivo socialmente e no nosso caso foi até além, proporcionando uma graduação, né? No meu caso, ou o ensino de outras pessoas. Não, é legal que assim, né? A bolsa não estava... a Deus dará. Ela estava atrelada a uma condição de você se manter ativo, representando a cidade e trazendo títulos para a cidade, né? Jundiaí teve uma época aí que ela tinha um know-how esportivo muito grande, era um celeiro de atletas, né? Então todo mundo queria jogar em Jundiaí porque era muito bom. Então nós tivemos times como o basquete do Sica Divino, o ET, teve o basquete do masculino do Corinthians, Zenway, que foi bem na minha época de faculdade. Com o Oscar, né, que jogava Oscar, aqui. Então eu lembro que o jogo era sexta-feira à noite e eu comecei a faculdade debaixo da arquibancada. Então, primeira aula a gente nem assistia, porque queria jogar, queria ver o jogo. Então já teve Leites Moça em Jundiaí. Então era uma época que Jundiaí era muito forte de representantes nacionais e o celeiro da base indo, né? Você falou da Rita. A Rita foi minha professora na faculdade e hoje, eu acho que mês que vem ela tá... Esse mês, daqui 20 e poucos dias, ela tá indo para as Olimpíadas lá para Paris. Como coordenadora da seleção brasileira. Coordenadora da seleção brasileira. Então é um jundiaiense, mais um jundiaiense saindo, né? Que tem um representante que é da minha época de faculdade, que é meu amigo o Alessandro Tozin, que eu já convidei ele para o podcast, já aceitou vir ao podcast, só estamos acertando a data de agenda dele, porque o foco dele agora está na seleção de goalball. Então, Jundiaí precisa trazer algumas políticas públicas que sirvam de inspiração para a nova geração, né? Para que a galera que chegue consiga avançar também, né? Mas é curioso, Serginho, falar uma coisa aqui, porque quando a gente inicia as atividades físicas, né, e inicia na competição, a gente não está pensando no que a gente vai colher no futuro, né? Sim. A gente inicia pelo prazer da prática esportiva, permanece praticando atividade física pela amizade que a gente constrói, né? Porque na época a gente tinha um ambiente bem familiar lá, né? Foram 15, 20 anos jogando com as mesmas pessoas, né? Sim. Foram amigos de infância e amigos que a gente permanece hoje... com filhos, né? Então, um é padrinho de casamento, padrinho exatamente. de filho. E ninguém imaginava, falar, eu vou jogar handball para conquistar uma bolsa, né? Ou para conquistar um benefício. Até porque é o esporte amador, né? Então, ninguém pensou em se profissionalizar em handball, né? Pode ser que depois de muitos anos, né, algumas pessoas consigam isso, mas quando a gente inicia na fase de criança ou na adolescência, a gente inicia pelo prazer, pela atividade esportiva, permanece e depois as coisas acontecem naturalmente. Você está falando do início, né? Eu fui técnico do mirim e do infantil. Então eu e o Alan, a gente já bateu em porta da escola para começar a buscar os meninos e as meninas para treinar. Então eu era técnico do Pedro Raimundo com o mirim, técnico no bolão com o infantil, e a gente batia nas escolas pra gente buscar um pouco dessa galera, né? Então hoje eu tenho ex-atleta daquela de 2004, que foi a geração que era os 90, 91, 92, que eram meus atletas, que hoje são advogados também. Tem gente morando fora do Brasil porque conquistou uma carreira fora do Brasil, e é gratificante, né? Pra quem é professor, ver um ex-aluno progredindo, é o ápice pra gente, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, quem progride, a gente tem que comemorar, né? Ainda mais sabendo que você participou daquele processo, é bem bacana, né? E é necessário que haja, como uma forma de incentivo, né? Você falou de política pública, é necessário que haja esse incentivo por conta dos desafios da formação hoje, né? Eu colhi esses frutos, né? Fui beneficiado por conta da lei, né? Então fiz a minha faculdade como bolsista do esporte, mas hoje há um desafio em trazer esse aluno para a quadra, em fazer com que essa criança, esse aluno permaneça no esporte
pelas outras dificuldades fora de quadra. Né? Então, a gente sabe que as crianças têm necessidades hoje em casa, necessidades familiares, financeiras, né? Então, e tem os desafios também que vão além da questão financeira, né? A internet acho que tem atrapalhado um pouco o interesse das crianças aí, dos adolescentes, na atividade esportiva, não só enquanto benefício à saúde, mas também como uma porta para um futuro melhor. Né? Eu tenho o filho do amigo meu, do Luiz Carlos com a Gláucia. O menino tá jogando futebol de salão se eu não me engano, atualmente ele tá jogando no Corinthians. Ele passou por alguns times e desde pequeno, daí ela pra ele que eu tenho 5 anos de idade. E desde pequeno ele quis ser atleta. Então ele já colocou na cabeça dele, o pai dele ajudou ele muito, quis ser atleta e hoje ele é um atleta profissional. Então assim, quando tem uma política pública por trás, dando suporte, a chance de ter mais atletas é muito grande. Então, a gente cita inúmeros atletas que passaram por Jundiaí, que nasceram aqui em Jundiaí e hoje despontam ou já despontaram em alguma na sua categoria, né? Então, eu trabalhava na SICA, eu era guardinha na SICA e eu almoçava com Hortência, almoçava com Paula, almoçava com Branca todos os dias, porque era o time que vinha pra cá e era o reflexo. A minha irmã não gosta de esporte. A Fabiana, ela não gosta. Mas nessa época, por conta do time, ela foi fazer esporte lá no Divino, jogando basquete. Então, assim, você vê o futuro lá na frente e você fala assim, pô, eu posso chegar lá. Não é tão difícil, mas a carreira, ela é longa, né? A gente precisa ver o que vai acontecer no percurso, né? Mas a gente precisa ter em mente o esporte como formação da pessoa, do indivíduo, né? Então, assim, o esporte coletivo, principalmente, ele traz algumas questões de coletividade, de socialização, de saber que é necessário o outro para se vencer uma partida, que você precisa do outro para conseguir uma jogada ou finalizar um lance, fazer um gol, fazer uma cesta. Eu acho que isso é bastante construtivo, né, para o adolescente, para a criança. E eu, como pai de 2 meninos hoje, se tudo correr dentro do que a gente planeja, quero que eles pratiquem esporte, que eles tenham essa condução, né, dentro do esporte, para a formação pessoal. Se possível, com alguns benefícios além, né, através de políticas públicas aí de incentivos para educação, melhor ainda. Mas que eles possam participar, praticar, para a formação pessoal deles. Não, legal. O Heitor já está jogando futebol, né? O Heitor hoje faz futebol, tem a escolinha lá na escola mesmo, porque a gente tem a dificuldade de locomoção para pegar as crianças, para levar, porque são muitos novos ainda, né? Então ele já iniciou no futebol de salão, gosta muito, quer chutar bola em todo lugar, quer brincar, isso é muito importante. Mas o Luiz Felipe, que foi meu aluno, ele começou assim, começou jogando bola no condomínio dele, na época acho que o pai dele, se eu não me engano, morava no Metalúrgico, ele jogava dentro do condomínio e foi jogando, é um passo de cada vez, né? Na minha época tinha o futebol na rua ainda, né? Então eu chutava a bola no vizinho, chutava a bola no portão, acertava um retrovisor de carro. Mas quem faz nunca? parte da infância da gente, né? Não tem como fugir disso. Agora que a gente tem um pouco de dificuldade de colocar na rua, a gente busca outros espaços, né? Mas precisa fazer, não dá para fugir da atividade física. Eu tava batendo papo com meu pai essa semana aqui, e eu tava falando, não pai, tava eu e os moleques e tal, os amigos e tal. Aí eu parei e falei, putz pai, os meus amigos que estão falando pra você, os moleques que estão falando pra você, tem tudo 40, 50 anos já. E passa rápido, a gente acompanha tudo, né? A gente acompanha o nosso desenvolvimento e depois o desenvolvimento dos filhos da gente e dos amigos da gente. É bem gostoso. E o legal é que, assim, do bairro que eu morava, a gente era em 5 amigos que eram muito próximos, né? E até hoje a gente tem amizade de todos eles. E todas as nossas mulheres são amigas hoje. E é o bacana que você falou do handball, né? O tempo que vive junto, a construção que se dá, a família vai vindo junto. Então, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, vai na festa do um, vai na festa do outro. Isso é muito bacana, né? É na época que começa a resenha, né? Que é o pós-treino, né? Então, vai criando afinidade, vai criando esse laço aí com a namorada, com a futura esposa. Hoje eu sou o padrinho de um filho, amigo meu, né? Que foi do handball, Gustavo Carbonari. Então, assim, são muitos vínculos. Tem padrinho de casamento, meu também. Então, é muito bom. Legal. Gerson, você já disputou uma eleição para vereador. Como que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência única, porque disputar a eleição e falar da gente é desafiador, né? Então as pessoas vão contradizer a gente
dar opinião contrária àquela que a gente está colocando como proposta. Porque eu sempre participei em bastidor, vamos falar assim, né? Como assessor em campanhas de terceiros. Mas a minha foi diferente, foi ímpar, inclusive porque foi no período de pandemia, né? Difícil. Então, aquela coisa de campanha que a gente vê todo mundo na rua, segurando bandeira, fazendo panfletagem, na pandemia não podia, né? E eu também não queria me arriscar a burlar qualquer regra de convívio social e me arriscar e ficar exposto a vírus, né? Porque dentro da família a gente tem grupos de risco, a gente não sabe como a gente reage, não Sim. tinha vacina. Então foi uma campanha bem diferente, mas uma experiência muito gratificante. Acho que para o meu desenvolvimento como pessoa também contribuiu muito. Para a minha visão sobre política e sobre a participação das pessoas na política também mudou a forma como eu vejo. E eu continuo acreditando que a participação das pessoas no debate político, nas campanhas, ela é muito importante para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento de sociedade. Você falou de ter sido assessor, né? Eu também fui assessor lá atrás, trabalhei como vereador, trabalhei dentro da Câmara para entender um pouco de como esse funcionamento, né? O papel do assessor, ele é muito importante. É o cara que vai dar o respaldo para o vereador ou para o deputado. Você foi assessor de vereador lá em Louveira, assessor de deputado, estadual, né? Conta um pouquinho como que era esse processo, como que vocês construíam um projeto, com as demandas, como que elas chegavam e vocês distribuíam se gerenciava esse processo, né? Tá, vou tentar fazer aqui uma analogia, porque a gente falou de esporte e falou da diferença do assessor e do político, né? Mas que os dois se complementam. É como o técnico que está assistindo o jogo fora da quadra e o atleta que está dentro da quadra, né? Então, acho que os dois precisam trabalhar em conjunto, né? Tem uma simbiose nas ações para que o trabalho corra bem e possa ser colhido os frutos desse trabalho, né? E trabalhar na assessoria é uma experiência bem interessante porque a gente está sempre conversando com a população, com a sociedade, participando de reuniões, né? De temas específicos ou reuniões em bairros, participando de reuniões de comissões temáticas, né? Quando eu estava na Assembleia Legislativa, eu acompanhava as reuniões da Comissão de Saúde e acompanhava com outro deputado as reuniões de assuntos metropolitanos, né? Que se discutiam, no caso, transportes, infraestrutura, mobilidade. Na questão da saúde, o SUS, né? Mas através de convênios, repasses e as leis, né? Que são apresentadas e que são relacionadas a esses assuntos. É um trabalho bem interessante, muito importante, tanto da assessoria quanto do deputado que está representando, ou do vereador que está representando a população na Câmara Municipal ou lá na Assembleia Legislativa, no caso de São Paulo. É um trabalho que tem que ser em conjunto, né? Não dá para trabalhar medindo forças, né? Tem que ser... Porque tudo vai refletir em prol da sociedade. Eu acho que a gente citou um pouco aqui a lei de Bolsa Atleta. Eu já fui atleta. Eu não joguei por Jundiaí, pela cidade, eu era bem amador mesmo, não cheguei a jogar pela cidade de Jundiaí, mas eu sabia que existia a Bolsa. E eu sei que ela se encerrou num período de tempo. E eu acho que era uma coisa que a gente poderia repensar em como reestruturar isso. Acho que a gente fazer um estudo de outras cidades que tem essa bolsa para a gente tentar trazer para Jundiaí. Porque é muito importante. Cada vez menos os adolescentes vão para o esporte. Cada vez mais eles ficam atrás de um celular. Então, se você gera políticas de incentivo que não são políticas do politicagem, né? São políticas públicas que elas começam, elas têm o percurso dela, elas permanecem independente de quem esteja no governo, né? Isso que é importante, né? A gente está falando daí, no caso, não uma política de governo, uma política de Estado, né? Então, claro que vai depender de todo um debate e recurso para que seja construído isso. Mas se permanece, se inclui isso culturalmente com a política de Estado, né? Com o município, no caso, forneça isso, independente de governos que venham, que saiam, contribui muito para a formação do adolescente, da criança. E com critérios, é um objetivo que essa pessoa que está competindo vai atrás e vai conquistar, né? Uhum. Não é nada gratuito, não é dado.
Tem toda uma etapa aí, um escalonamento para que se atinja Sim. aquele objetivo e os critérios para a permanência daquilo. Atrelar situações em que a pessoa devolva para o município alguma coisa. Então, você foi atleta, você conquistou a bolsa, mas você vai prestar um serviço para o município. Então, vamos supor, eu me formei em veterinário. Então, eu vou lá no Cobema, um dia da semana, eu vou dar uma ajuda para aquela instituição. Então, são mecanismos que a gente pode traçar e alavancar, né? Então, acho que é muito importante esse debate, né? Sim. A gente alavancar. Com certeza. Uhum. Precisa ter uma contrapartida para que as outras gerações colham esse fruto e aquele que recebeu o benefício devolva esse benefício para a sociedade. Você estava falando da sua época de atleta, eu estava lembrando da época que eu fui técnico. Eu acho que eu fui técnico do time mais diverso que podia ter. Eu tinha no meu time 6 canhotos, que dificilmente você tem jogador canhoto. Eu tinha no meu time de 26 atletas, 13 atletas eram de fora do Jundiaí. Eu tinha gente de Várzea, Campo Limpo, eu tinha gente de Descalvado e Vinhedo. Tem até um fato interessante, Descalvado cara. É longe, hein? É longe. O cara vinha só pra jogar. O Aron, o nome do menino. Maior que eu. O menino jogava canhoto, mas batia, cara. O menino, ele pulava muito e jogava muito, cara. Metia ele de ponta, fazia gol. Central, fazia gol. Onde colocava um moleque, ele fazia gol. Uma vez a gente foi jogar em São Paulo, pelo Campeonato Paulista, lá no Morumbi, naquela quadrinha que fica atrás. Tem a entrada do Morumbi aqui na frente e a quadrinha que fica ali atrás, né? Só que tinha jogo do São Paulo. Era São Paulo e Bahia, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro. Aí o ônibus nosso, que foi levar a gente, não podia ficar lá. Então ele foi para um lugar que era designado para os ônibus que entravam em São Paulo e eu fiquei de ligar para o motorista, na hora que acabasse o jogo. Combinei mais ou menos com ele o horário e tal. Só que eu não sabia que toda a região era cercada e o ônibus não conseguia chegar. O motorista não conseguia chegar até a gente. Aí eu lembro que a gente desceu, nós fomos até a frente do estádio. Nisso, um senhor que estava indo pro jogo do estádio de São Paulo tropeçou numa viga, machucou. Eu ajudei a levar o senhor para dentro do estádio até chegar na ambulância. Enfim, conseguimos pegar ônibus para voltar para Jundiaí. Só que tinha 3 atletas de Vinhedo. O Aron estava nesse dia. E ele dormia na casa dos meninos de Vinhedo. Já era o combinado nosso do time, eles dormiam lá. Chegamos em Jundiaí. Tinha busão para Vinhedo? Não tinha. Fui para casa, peguei o carro do meu pai, peguei os meninos, levei até Vinhedo, voltei para Jundiaí, cara. Os percalços do professor. Os percalços do professor, o ofício do professor, do técnico, tá na categoria de base. Né? E a responsabilidade, né? Porque você tira o menino da casa dele, Descalvado, é longe demais de Jundiaí. O menino de Vinhedo, tinha meninos de Cabreúva. Os meninos de Cabreúva foram meus alunos na escola. Eu trouxe eles para treinar em Jundiaí, porque eram meninos bons. E como que você devolve ele para a família? Então tem muita coisa, né, envolvida. Não? Responsabilidade. Responsabilidade muito grande. Aí se for contar a história de jogo aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando. Que é muito jogo pela vida. Mas é legal você estar falando isso. Eu estou pensando aqui, né, na questão do esporte em âmbito nacional, né? Sim. Você está citando que a gente está em Jundiaí e tem crianças de outras cidades, adolescentes de outras cidades vindo praticar o esporte em Jundiaí para competir pelo município, né? Sim. Então também assim deixar aqui registrado esse trabalho do esporte do município, que acho que é ímpar aqui na nossa região, que dá condições dos atletas disputarem os campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, que outros municípios não têm essa condição, né? Participam de jogos regionais, de jogos abertos, que são competições do Estado, das secretarias de esporte, né? Mas o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, ele depende de toda uma estrutura, uma articulação própria, né? Uma movimentação própria que o município aqui oferece e acaba atraindo gente de outras cidades para levar para essas competições e muitas vezes revela aí talentos para seleções, né? Para os campeonatos e até para times de clubes estrangeiros, como é o caso da seleção feminina de handball, que teve muitas atletas reveladas aqui pela Rita, por Jundiaí, que não eram daqui, muitas delas, e que foram jogar na Europa e compuseram a base da seleção brasileira, né? Sim. E assim como acho que o Taralo é o técnico da seleção brasileira de basquete, ou foi por muito tempo técnico da seleção brasileira de basquete, que agora vai ter um centro de referência de basquete aqui no município. A Taralo, não sei se ele continua por conta de ser gestor de esportes, né? Mas tem, se for colocar os técnicos de Jundiaí que são know-how, tem
o Taralo, tem o Jair, que dá curso e leva a criança para fora. O Trentini, que foi meu professor na faculdade, ele formava times e levava time para Europa para jogar. Então, assim, são pessoas daqui, da nossa cidade, que alavancam o esporte por mais de 30 anos, 40 anos aí, né? Então, tem muita gente aí. E não só municipal, local, né? Com referência aí nacional e até internacional. Sim, Né? claro. Os profissionais com reconhecimento participando de Olimpíadas. Né? Vamos citar dois, né? Tanto a Rita Orsi como o Alessandro Tozin, né? São pessoas que é do nosso convívio, tanto pessoal como esportivo, né? Então, hoje vão representar o Brasil e vão sair da nossa cidade com a malinha nas costas para representar. Então, né? eu queria deixar o parabéns para eles aqui, porque quando a gente está envolvido e jogando, a gente não imagina a dificuldade e o desafio que tem por trás, né? Que esses profissionais enfrentam para conseguir fazer tudo isso e chegar onde chegam, né? Então, Jundiaí é um celeiro, uma revelação de atletas, né? Eu conheço mais o pessoal do esporte coletivo, né? Que treinava no ginásio do Bolão. Então, tinha quadra de vôlei, quadra de basquete, a quadra de handebol. Os horários a gente se encontrava, viajava para regionais, participar junto. Então, deixar registrado aqui, parabéns para eles. Tem o pessoal do atletismo também, né? O Robson Mian, meu amigo, parceiraço que leva o atletismo com sangue aí para fora. O Robson foi professor meu na escola, professor de educação física. No Tevave ou... Lá no Benedito Storani. No Storani. No Storani. Isso. Etebest. Eu não lembro mais o nome. Já faz muito tempo. Já. Então, assim, o Robson eu cheguei a correr com ele na faculdade. E ele, ele um ano depois, eu era bicho dele, né? Ele estava um ano na minha frente e ele me ensinou algumas técnicas para poder correr lá na faculdade para competição, que eu ia competir contra a sala dele. Eu não gosto de correr, né? É um negócio estranho. A gente é atleta de quadra, corre, pula, né? Mas eu não gostava de correr. Era, pra mim, fazer a musculação, fazer a academia era muito melhor. Agora, é o verdadeiro Romário. A corrida do atletismo não dava, não tinha jeito, não. Encontramos o Romário de Jundiaí. Só na hora do jogo, só. Só faltou a fama, né? Só faltou a fama. E o dinheiro, né? A seleção brasileira até cheguei, né? Na categoria de base, a paulista, mas a profissional não, então... Mas foi bom. Legal. Gerson, você tem algo que você queira comentar que fugiu da nossa conversa aqui? Algum assunto? Não, Serginho, eu queria agradecer você aqui pela oportunidade de estar trocando esse papo aqui com você no podcast que Pode Ser. Desejar sucesso para você no Pode Ser, na sua carreira, na sua empreitada. Sei que você vai ser pré-candidato aqui a vereador, né? Estamos como pré-candidato. Conte comigo, vou te ajudar no que eu puder. Acho que a gente precisa de profissionais competentes, com experiência, que possam fazer o debate de uma forma séria e trazer para a política uma renovação, né? Embora você já tenha participado de outras campanhas, mas você como candidato é a primeira vez. Sim. Te desejar boa sorte nesse desafio. E eu não ganhei, fui bem votado, né, quando disputei a eleição, mas eu acho que o mais importante de todo o processo eleitoral, e por isso que eu falo que as pessoas precisam participar, é o debate que a gente promove durante todo esse período. Que as pessoas falam que a campanha é chata, política é chata, ou político só aparece nessa época do ano aqui. Na verdade, as pessoas gostam de ouvir ou se atentam a isso só nessa época, né? Mas não percebem que o debate ele acontece durante todo o ano. Sim. E a gente está vivendo uma polarização na política. O debate ele está prolongado, as campanhas praticamente acabam e se iniciam ao mesmo tempo. Então as pessoas precisam encarar a campanha, a política com naturalidade. Espero que aprendam a fazer isso, para que possam fazer o debate de forma correta, de forma séria, com propostas, com ideia, com política pública, trazendo o esporte na pauta, né, como você pretende colocar, que isso é benéfico. Então as pessoas precisam aprender ou reaprender, né, algumas participam mais, outras menos, do debate. Aceitar as críticas, aceitar as ideias divergentes e deixar com que as pessoas possam ouvir e escolher aquilo que acreditam ser melhor para elas, para o município, para o coletivo. Porque o voto ele é individual. Sim. E o individual de todos vai formar um grupo, um coletivo, né? Então, sucesso para você nessa jornada aí, nessa pré-campanha, na campanha. Conte comigo e no que eu puder eu vou estar com você. Valeu, Gerson. Você estava falando
Passou duas coisas que eu deixei passar uma e surgiu uma na sua fala. A questão do debate político, né? Então, todo mundo fala, só aparece de 4 em 4 anos. Mas vamos fazer uma analogia com o Campeonato Brasileiro, que eu acabei de citar ele. O Campeonato Brasileiro, ele começa logo após o Campeonato Paulista e termina no final do ano. Todo mundo dá atenção para ele, ou pelo menos a maioria da população dá atenção para ele quando tá chegando no final. Que é quando a mídia joga mais força naquela informação, mas ele transcorreu durante o ano todo. Então, quem é ligado ao futebol, acompanha toda semana. Eu tenho um amigo que toda semana tá no estádio. Ele comprou lá a carteirinha, toda semana tá no estádio. Ele acompanha direto. Eu não sou um cara que acompanha direto. Quando chega no final do ano, eu começo a ver que posição tá meu time, que posição tá o outro, se tem chance ou não tem. E a campanha política é mais ou menos a mesma coisa. Então, quem é da política, o debate é todo dia. Tá conversando, estão tentando melhorar uma coisa, mas durante a campanha se acalora mais. E nós deixamos passar que você é síndico do Mercadão. Então, deixa o convite pro pessoal vir conhecer o Mercadão, deixa aí algumas referências pro pessoal conhecer os serviços, porque, por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu estive aqui no Mercadão foi com você. Assim, não sei se vai lembrar. Não lembro. Nossa, duas coisas... Dois fatos históricos. Lá vem. Gerson, no Carnaval... A gente tava no Carnaval na Ferroviários. Eu fui com a Ana no Carnaval. Eu encontrei você e a Dani no Carnaval. Você não tinha nem os meninos ainda. E a gente ficou pulando o Carnaval lá no... Onde que é o açaí hoje. Aí você falou, vamos... Tá cedo ainda, vamos lá no Mercadão? Eu falei, Gerson, no Mercadão? Falei, vamos lá, tal, tem um lugarzinho bom. A gente senta lá, fica batendo papo. E nós viemos. Nós viemos aqui no Max Mix. No Max Mix. Aí ficamos conversando. O Mercadão não era do jeito que é hoje. Você não era síndico ainda. Hoje está muito melhor do que avançou muito. Eu almoço muito aqui, trabalho aqui do lado da Argos, né? Então converso com muitos comerciantes, tenho amigos que têm comércio aqui. Então deixa o convite para a galera vir conhecer, indique algumas lojas, dá um pouco da característica do Mercadão, da Ferroviários. O convite então está feito aqui, venham para o Mercadão da Ferroviários. O Serginho colocou aqui. Esse fato aconteceu mais ou menos uns 8 anos atrás. Aí, eu acho eu não que tinha é as por aí. crianças, tem uns 8 anos já. Mudou muito. Naquela época nem todos os boxes estavam ocupados. Hoje a gente tem 100% de ocupação dos boxes. Que legal. As áreas comuns revitalizadas, então a gente tem algumas fontes, tem banquinhos nas áreas externas, né? Além das lojas, os restaurantes. Eu convite o próprio Max Mix, né, que você colocou aqui. Eu gosto de cerveja, né? Então tem o pessoal da cervejaria Ato, o pessoal da cervejaria Ostenbar. O Ato é o meu amigo Fernando Galvani. Galvão. Tem o pessoal da Casa Maneco também, né? Com cervejas. E nos restaurantes, acho que a gastronomia aqui no Mercadão ela é referência, é forte. Tem comida árabe, tilápia, comida aquele italiana. Lanche do Seu Carlos. Tem um hambúrguer também lá do Seu Carlos. Sensacional. Eu sou suspeito, né? Eu estou aqui todo dia, já há 6 anos à frente do Mercadão. Tem muita coisa boa aqui. Tem as roupas, né? Feminina e masculina. Tem a estética feminina e estética masculina. A gente fala que o Mercadão hoje não é só um Mercadão, né? É mais que um Mercadão. Então é quase um mini shopping, uma mini galeria com um diferencial, que é um ambiente familiar, estacionamento gratuito. O pessoal pode passar muitas horas aqui, se divertindo, confraternizando, bem gostoso. E o pessoal do estúdio aqui também, né? É novidade aqui no Mercadão. É o último lançamento do Mercadão? Com certeza. E é um baita no estúdio, acho que é um local com uma bela estrutura. O pessoal pode vir aproveitar. Quem quer gravar um podcast aqui igual pode ser, acho que vale a pena, que o Mercadão ajuda bastante. Vamos lá, gente. Na última rua, Box 6 Produções, nosso amigo Carbonari, que é o comandante dessa nave que está decolando e voando aqui no Mercadão. Vamos diferente lá. do Corinthians, né? Mas não, o Corinthians vai melhorar. Próximo podcast, por favor. Esse é o assunto para hoje. No segundo turno a gente vai ser campeão. Vai ser campeão. Gerson, deixa o Instagram do Mercadão, por favor. O Instagram é Mercadão Ferroviários, né? Mercadão Ferroviários Oficial. Talvez apareça lá. É o Instagram e o Facebook. Legal. Foi um prazer. Quer mais algum assunto? Não, só agradecer aqui. Legal. Relembrar a época de atleta, né? Sim, Sou aposentado agora. Ambos. Só faço caminhada.
Valeu pela conversa. É mais uma vez aqui no podcast. Pode ser. Esse foi um bate-papo com meu amigo Gersão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado, Serginho. Até mais. Até mais. Falou.